Essa aula vai tratar de reconhecer uma função polinomial do segundo grau a partir de um problema de área. Bom, deixa eu passar aqui. Vamos ao problema. No centro poliesportivo há uma quadra de basquete e próximos dela outros aparatos pequenos esportivos, como barra, banco de areia para saltos, entre outros, etc. Tendo recebido 200 metros de tela de alambrado, os diretores do centro procuram saber quais devem ser as dimensões do terreno a cercar com a tela, para que a área cercada seja a maior possível. Bom, então aqui é uma quadra, também uma quadra poliesportiva, e aqui eu vou colocar uma tela, né? Uma tela lateral, né? Vai ser colocada uma tela lateral aqui, né? De modo toda essa região aqui dela, mas ela não vai ser colocada de qualquer forma, ela vai ser colocada de modo que eu possa ocupar a maior área possível. Como é que a gente resolve esse problema? Vamos lá na frente. Bom, a gente recebeu 200 metros de alambrado. Estrategicamente, eu vou chamar um lado, tá? Esse lado menor da nossa quadra, de x, tá bom? Essa medida que é a altura aqui, tá? A altura vai ser x. E esse lado aqui, que é o mesmo desse de baixo, tá? É o mesmo desse, 100 menos x, tá? 100 menos x. Da mesma forma, essa lateral mede x porque é um retângulo, né? Ela é retangular, então as medidas opostas dos lados opostos são iguais, tá bem? Se eu somar x com 100 menos x com 100 menos x, vai dar 200, exatamente o que a questão nos oferece, tá? Então, ó, 100 menos x mais 100 menos x mais x mais x. Se eu fizer essa operação, esse menos x sai com esse menos x com esse menos x, e 100 mais 100, 200 metros, tá? Então, está de acordo com o enunciado. Bom, agora a gente vai modelar esse problema. A gente sabe que a área do retângulo é dada pela base, né, que é a mesma medida aqui, 100 menos x, pela altura, que é x. Então, é exatamente o que a gente tem aqui na lateral, ó, 100 menos x vezes x. Fazendo a distributiva, a gente faz o seguinte, a gente distribui o x, né? X vezes 100, x vezes menos x. Então, é 100x menos x ao quadrado. Agora, a gente vai interpretar isso aqui, a fórmula da área, né? Você me dá a medida do lado aqui, ó, que eu tenho a área, né? Que é só substituindo o valor de x. Eu vou interpretar isso aqui como uma função, tá? Já que x pode ser atribuído qualquer valor real, tá? Então, eu vou interpretar essa área como uma função f de x, de modo que ela é 100x menos x ao quadrado. E ela é uma função do segundo grau, uma função polinomial do segundo grau, uma função quadrática, tá? Incompleta, tá bom? Vou explicar o porquê no próximo quadro. Nesse quadro, a gente tem uma função polinomial do segundo grau. Olha, ela é composta por ax², bx e c. O a, ele é o cara, né, o coeficiente, é o número real que acompanha o x², tá? B é o cara que acompanha o x elevado a 1, né? É só o x aqui, x elevado a 1. E o c é o que não tem x, tá? Ele é o termo independente, tá? Nota que aqui é uma função completa. Se esses valores, o a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, b diferente de zero e c diferente de zero, eu tenho que essa função é uma função completa, né? Aqui não, né? Aqui está vendo que eu tenho um cara que acompanha o x elevado a 1, né? Que é 1. O cara que acompanha o x ao quadrado, que é o menos 1, mas o c ele é 0, tá bom? Então, eu tenho que o a, o coeficiente a, é o menos 1, o b ele é 100, porque acompanha o x elevado a 1, o b é 100 e o c é 0, né? Por não aparecer aqui nessa equação aqui, nessa expressão, tá? Equação não, nessa expressão. Bom, a gente tem um vértice. O que seria o vértice? O vértice seria o ponto onde a parábola possui um máximo ou a parábola possui um mínimo, tá? Então, é o vértice. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é o valor. Esse valor aqui, ó, valor de x, onde eu tenho o máximo da parábola, é chamado de x do vértice.
e eu tenho um valor em y aqui, que eu vou chamar de y do vértice, que é o valor onde a parábola alcança o seu mínimo. Aqui eu tenho o valor da parábola alcançando o seu máximo, tá? Aqui, ó, x do vértice, né? No y eu tenho o y do vértice, onde a parábola alcança seu máximo, tá bom? Então aqui eu tenho um ponto de máximo e aqui é o ponto de mínimo. E as coordenadas que tem esses dois pontos, de máximo ou de mínimo, é chamado de vértice, tá? Então aqui, ó, aqui é um par ordenado, onde o x do vértice, né? Que é x do vértice é menos b sobre 2a, né? Exatamente esses coeficientes. E o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. O delta, gente, a gente chama muito comum de delta, mas na verdade o nome dele é discriminante, tá? Ele vai discriminar as raízes da equação, tá? Então, ó, como é dado o discriminante, né, representado pela letrinha delta, é b quadrado, né, eu pego o coeficiente b eleva ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Esse aqui é o discriminante da equação quadrática, tá? E as raízes é dada por menos b, mais ou menos, eu tenho duas raízes, né? Aí eu vou, dependendo do delta, eu vou saber se são duas raízes iguais ou são duas raízes distintas ou não tem raiz real, tá? Que já vou explicar nesse quadro do lado. Sobre 2a, né? Sobre tudo isso dividido por 2 vezes a. Ó bem, aqui do lado temos o seguinte. Quando o delta ele é positivo, tá? A parábola corta o eixo do x em 2 pontos, ou seja, eu tenho duas raízes, gente. Aqui, ó, tá vendo, ó? Duas raízes, tá? X' e x duas linhas, né? Então aqui os dois esquemas quando o delta ele é positivo, x' e x duas linhas. Quando o delta é igual a zero, ela só vai cortar num ponto. É o caso de eu ter duas raízes iguais. Tá aqui, ó, x' igual a x duas linhas, né? Quando eu fizer mais ou menos, mais é x', menos, quando eu operar com menos, é x duas linhas, tá? Então eu vou ter aqui que x' e x duas linhas são iguais, tá? E quando o delta é negativo, eu vou ter a raiz quadrada de um número negativo. Deixa eu apagar aqui. A raiz quadrada de um número negativo eu não tenho no conjuntos reais, né? É outro conjunto chamado conjunto dos números complexos. Então, no x, já que o x é real, não corta em nenhum. Ó. Tá vendo esse espaço? Não corta, né? Não corta o x, tá bom? Não corta o x. Então, essa aqui é a imagem da parábola, tá? Da parábola do grafo dessa expressão. Tranquilo? Então, o que a gente vai trabalhar, como eu quero área máxima, a gente vai trabalhar com o y do vértice, tá? Porque a função é dada aqui, ó, o f de x é o valor de y, a imagem da função, e eu quero um y vértice, né? Eu quero um y máximo, né? O máximo que a função vai me dar. Outra coisa importante é o seguinte, quando o a é positivo, tá? Eu tenho um ponto de mínimo, ou seja, o vértice vai ser mínimo. E quando o a é negativo, eu tenho um ponto de máximo, tá bom? Vamos dar uma olhada na modelagem. O a, como eu falei anteriormente, é menos 1. Menos 1 é positivo ou negativo? Menos 1 é menor que 0. Então, a parábola aqui, eu não sei como é que ela vai ficar. Deixa eu apagar aqui. Eu não sei como é que ela vai ficar no gráfico, né? Eu não estudei ainda o gráfico, mas eu sei que ela vai ter o quê? Ó? Um ponto de máximo, né? Dado por y do vértice e o x do vértice, tá? Então, ela vai ter um ponto de máximo. Legal? Então, é por isso que ela faz todo sentido com o nosso problema. Vamos modelar esse problema. A função é dada por essa lei e que o y do vértice, ele é menos o discriminante, menos o valor de delta, sobre 4a. O valor de delta eu já vou colocar aqui, ó. O menos, tá? O menos aqui dessa expressão, tá? O menos aqui, ó. O menos está aqui. B quadrado, quem é B? É 100, né? A é menos 1, B é 100 e o C não aparece, né? Então, C é 0. Então, ó, B quadrado menos, porque o delta é dado por
b² menos 4 vezes a vezes c. Então, ó, b² menos 4 vezes a, que é menos 1 entre parênteses, muito importante, vezes c, que é 0. Esse lado aqui, ó, vai zerar. Por quê? Ó, 0 vezes menos 1 menos 4 é 0. Então, vou estar apenas com o 100 ao quadrado. 4 vezes menos 1 é menos 4. 100 ao quadrado, gente, é 10.000. Tá? Então, tenho 10.000 sobre menos 4. Tá vendo esse menos? Menos com menos mais, não precisei colocar o valor. 10.000 sobre 4 é 2.500. Então, a gente tem que o y do vértice é 2.500 metros quadrados, tá bem? O que a gente vai fazer agora? A gente vai modelar esse gráfico, né? Jogar ele no GeoGebra, tá bem? E como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai abrir uma aba no GeoGebra e vamos estudar esse gráfico. Vamos construir esse problema no GeoGebra. Vamos agora, aqui no GeoGebra, modelar o problema que a gente tinha. Então, a função que a gente chegou era do tipo 100x, tá? Menos x ao quadrado. Tá? Menos x ao quadrado. Olha bem o que eu vou adicionar. Pronto, muito bem. Temos essa seguinte função. Tranquilo? Ó, aqui, tá? Aqui você pode mudar a escala. Você vem aqui com o botãozinho direito, clique em janela e eu botei, ó, 100. Eixo x, ele vai ter 100. Ou seja, a gradação, né? A gradação do eixo x vai ser de 100 em 100. Vem aqui nessa parte de entrada e escreve máximo, tá? Máximo, tá? E aqui você vai clicar nessa opção função, valor de x e valor final. Nota que a função é a função f, tá? É a funçãozinha f. E aqui eu botei o f. A função é a função f. O valor inicial. Nota que aqui, ó, as raízes da função é 0 e 100. Tá? Então, eu vou botar entre 0 e 100. Então, esse vai ser, eu quero o máximo entre esses pontos. Tá? Deu exatamente o que a gente tinha na nossa continha, dos 2.500. Tá? Então, o valor da área máxima aqui, ó, 2.500. Tá legal? Então, olha que interessante. O valor máximo dessa função vai ser lá em cima, ó, 2.500, tá? E o valor do x, que é o valor do lado, para que dê 2.500, é exatamente 50, tá? Então, quando o lado for 50, nós vamos ter a área máxima da nossa função. Legal? Tranquilo? Então, a gente vai ter a área máxima da nossa função quando x for igual a 50. Ó bem, agora a gente vai fazer outro tipo de modelagem. Bom, a modelagem que a gente vai fazer agora vai ser o seguinte. Eu vou criar um controle deslizante aqui em A. E ele vai variar entre 0 e 100. Tá bom? Então, ele varia de 0 a 100. E eu vou criar um pontinho chamado pontinho B. Tá? O pontinho B, ele vai ser... Eu vou escrever ele como... Lembra da base que a gente tinha anteriormente? Né? A basezinha, a gente tinha 100 menos A. Tá? E eu quero que ele seja a base, então eu vou zerar y, tá? Porque ele vai ficar assim, ó. Olha como ele vai ficar. Ele vai variar, ó. Legal? Então, ó, é assim que ele vai variar, tá bom? Bom, e vou criar um pontinho chamado pontinho base altura. Então, vou fazer um pontinho H, tá? Como é que vai ser o pontinho H? Pontinho H, eu vou zerar y, tá? E A, né? Lembra que no lugar de A, gente, é o x, tá? Só que eu não posso escrever x novamente no programa porque o x está relacionado à função. Então, os valores de x eu estou relacionando a A, tá bom? Então, é assim que o problema entende. Olha a movimentação desses dois pontinhos, tá? Tá vendo que o Hzinho está mudando um pouco? Eu vou mudar a escala dele, tá? Porque a escala está muito alta, tá? Então, eu vou botar a escalazinha aqui, ó, eixo 1 por 1. Então, e dou um zoom aqui voltando, tá bem? Ah, legal. Ficou bacana agora, tá? Então, ó, perceba que agora estão nas mesmas escalas, tá? As mesmas unidades de medida. Legal? Bom, tá. Para que a gente fez isso? Eu vou criar mais um ponto. Eu quero criar um ponto D, tá? Ponto O,
que eu vou chamar ele de origem, tá? Já está aqui, ponto O, 0, 0. É o ponto origem, tá? Então, ó, onde está o ponto O? Legal, né? E o que, que eu vou fazer com o pontinho? Eu vou botar, sei lá, ponto E. O que é o ponto E? O ponto E vai ser a coordenada, a abscissa do ponto B, tá? Então, é 100 menos A. E a coordenada do ponto H, da altura, tá? Que é A. Olha só o que vai fazer. É que nem fosse o valor de x e o valor da função, né? Então, olha o que vai acontecer. Tá vendo, ó? Tem essa movimentação. Então, gente, imagina que a quadra está aqui dentro, que é exatamente o alambrado, tá? Então, olha, agora eu vou fazer um polígono aqui dentro. Deixa eu só apagar aqui, cancelar. Olha bem. Deixa eu apagar aqui. Eu estou apagando o rótulo, tá, gente? Botão direito e tirar o rótulo, tá? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Olha bem o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo o ângulo? E vou colocar a área. Olha a área que deu, tá? Essa foi a área que deu. Eita, deu a mesma área. Deixa eu voltar aqui para excluir essa. Olha que interessante. Eita, deixa eu botar o ponto aqui. Mexi aqui, tá? Só para tirar um pouquinho aqui. Pronto, tá ótimo. Olha bem. Eu mexo no lado, né? Do lado lá, ó. E eu vou ter, ó, a forma do nosso polígono. Tô entendendo? Olha que interessante. Eu vou apagar o controle, eu vou botar o controle deslizante aqui um pouco mais para baixo. E veja só quando eu coloco em 50 fechado. Olha a área. A área é 2.500. É o máximo que nós temos. E nesse carinha aqui, ó. Nesse carinha aqui, vamos ver que figura é essa, né? Ele é um retângulo, mas vamos ver que tipo de retângulo é esse, né? Deixa eu ver o tamanho desses lados aqui, ó. Ó, 50. E de altura, 50 também. Ou seja, a área máxima para colocar a quadra poliesportiva é um quadrado, tá? Então, nos quadriláteros, tá? Dá para generalizar isso com a demonstração. Nos quadriláteros, a figura que tem maior área, tá? Mantendo-se o perímetro, é quem? É o quadrado, tá bom? Então, é essa a modelagem que fizemos, tá? Com a questão. E mostrando qual seria como fazer através de função do segundo grau, mostrando a área máxima, tá? E assim encerramos nossa aula.